Glória a Deus, floresça, o recado foi dado, né? Viu quantos talentos nós temos na igreja? Se você quer fazer parte, obrigado, irmão. Se você quer fazer parte do grupo que vai estar apresentando a peça de Natal, se inscreva. Se inscreva, pode ser com a minha esposa. A peça ainda não existe, a peça está no meu coração. Deus me deu uma peça e me deu um desafio que eu nunca achei que eu ia fazer: escrever uma peça de Natal. Floresça, floresça. Então você se inscreva, vai ter papel para todo mundo, tá? Só não se inscreve em todos, que alguém vai ter que assistir, né? Tá bom? Então, que bênção, irmãos, que bênção, glória a Deus. Um tempo de florescer, um tempo novo, né? Primavera, tempo de florescer. Essa é a série que Deus tem colocado no nosso coração. E a pastora andou pesquisando sobre florescer, né? Falou com as mulheres sobre florescer. E florescer quer dizer produzir, distinguir-se, prosperar, ter um bom nome, ter sucesso, felicidade, paz, alegria e vitória. Isso é florescer. Cada um de nós pode florescer, como pai, como mãe, como profissional, como avô, enfim, aonde nós estiver, né? Acho que uma das cuias que eu tenho lá em casa, do chimarrão, diz assim: floresça onde você estiver, né? Então alguém me deu essa cuia já profetizando sobre isso na minha vida, né? Florescer. E antes de nós começar essa palavra dessa semana, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. Como está o seu jardim? Como está o seu jardim? Você lembra que semana passada nós falamos sobre jardim? E dia 23 nós vamos mostrar os jardins aqui, né? Talvez um pote de flor, enfim, eu não sei. Eu sei que vocês são muito criativos, né? Então, como está o seu jardim, a sua família? O que você pode fazer hoje para que o seu jardim seja melhor? Gênesis 18, 10, o texto que nós lemos semana passada, diz: Deus disse para Abraão: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Então Deus disse para Abraão: Abraão, se prepara que na primavera vai nascer. Na primavera vai acabar o silêncio lá da casa de Abraão, não é? Os dois velhinhos lá, já acostumados, né? Naquele silêncio, e daqui a pouco na primavera, alguém abre aquela goelinha, né? Aquele som maravilhoso de choro, e eu fico pensando Sara falando para Abraão: Abraão, agora é contigo, meu velho, levanta aí, vai lá ver o que ele quer, né? O cara com 100 anos, né? Imagina você, o cara com 100 anos, era o mesmo 100 anos de hoje. Não era 100 anos diferente, eram os mesmos, cada ano sempre tinha 365 dias e sempre vai ter, né? Mas floresceu, o Isaac nasceu, o filho da promessa. Então na primavera nós aprendemos que quem quer engravidar, aproveita que a primavera, a fertilidade anda em alta. Então, se daqui a 9 meses nascer filhos aqui na igreja, nós vamos saber que foi na primavera, né? Vai florescer. Então se prepare, crie expectativa. Filhos nascem na primavera, flores nascem, frutos crescem, ambientes mudam na primavera. Se prepare, porque na primavera muitas coisas boas podem acontecer. Muitas coisas boas. Amém? A palavra de hoje tem como título: Anônimos de todos, mas conhecidos por Deus. Anônimos de todos, mas conhecidos por Deus. Eu vou ler alguns textos, se você conseguir acompanhar, abrir os textos. O primeiro dele é 2 Reis, capítulo 5. Eu não combinei nada com o irmão Fabrício sobre Naamã, e quando ele estava no ensaio, eu estava lá orando, eu cheguei aqui, eu vi eles cantando, eu disse: né? Mais uma vez Deus disse essa palavra mesmo, né? Deus confirma. Não vou falar sobre Naamã, mas tem a ver um pouco com a história desse homem. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor.
pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse homem, esse grande guerreiro, ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Outro texto está lá no Evangelho de João, capítulo número 4. Evangelho de João, capítulo número 4, do versículo 5 e o versículo 7. João 4, versículos 5 e 7, que é a história da mulher samaritana. Diz assim: assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Versículo 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Agora vai umas 2 ou 3 páginas para frente, João capítulo número 6. João 6, versículo 8 e 9. João capítulo número 6, versículo 8 e 9, diz assim: outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? E o último texto, Marcos 5, versículo 1 e 2. Marcos 5, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra, Marcos 5, 1 e 2. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos ou Gesarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra e nós conseguimos entender ela se o Senhor, através do teu Espírito Santo, ministrar essa palavra ao nosso coração. Continue conosco, ministre essa palavra, que o teu nome seja engrandecido. Em nome de Jesus, amém. Talvez você está pensando o que esses 3 textos ou 4 textos têm a ver com a primavera, com florescer, com algo novo, com colorido, com perfume. Você crê que Deus fala? Você crê que Deus fala? Deus falou contigo hoje? Eu tenho certeza que Deus falou contigo hoje. Tenho tanta certeza, assim como o ar que eu respiro, que Deus falou contigo hoje. Talvez você deve estar pensando: nossa, mas eu não ouvi. E muitas vezes Deus fala com a gente, mas a gente ou está tão ocupado que não tem tempo para ouvir, ou tem muito ruído que a gente não consegue ouvir, ou a gente não quer ouvir. Existem pelo menos esses 3 motivos pelos quais talvez você deve estar pensando: nossa, mas acho que o pastor se enganou, porque Deus não falou nada comigo hoje. Deus falou com você. Deus falou com você hoje pela manhã, quando você acordou, quando você tomou um café. Deus falou através da tua esposa, do teu filho. Deus talvez falou no trânsito. Deus falou quando começou a chover. Deus disse para você: olha, eu lembro de você. Eu estou no controle. E eu estou mandando a chuva agora. Então Deus fala, e é interessante que em 1 Reis 19, conta a história que um dia Elias queria ver a face de Deus. E Elias então pensou, Deus vai falar comigo, Deus vai manifestar a sua glória. E Deus disse: vai para o monte e fica lá atrás das pedras. E passou um forte vento, e Deus não estava no vento. O vento fez uma bagunça ali, e Deus não estava ali. Deu um terremoto, e Deus não estava no terremoto. Deu um fogo, e Deus não estava no fogo. E diz a palavra que veio uma brisa suave, e Elias se escondeu da glória de Deus. Uma brisa suave. O silêncio, sem luzes, sem barulho, sem muito alvoroço. Um tempo a sós. Muitas vezes, as palavras que mais direcionam a nossa vida, os capítulos mais importantes da nossa história, são escritos no secreto. São tempos que só eu e Deus, só você e Deus fala com a gente. Não é verdade? São tempos assim que ninguém entende, mas Deus está falando.
E a palavra que eu vou trazer hoje para você, ela foi gerada num desses tempos. Simples, sem barulho, sem vento, sem terremoto, sem fogo. Se eu não tivesse talvez um pouco de sensibilidade, eu poderia pensar assim: nossa, mas Deus não falou nada, eu não entendi nada. E Deus falou comigo num momento que talvez aos meus olhos não era um momento muito prazeroso. E eu entendo que nem sempre Deus fala como e o que eu gosto de ouvir, mas sempre Ele fala o que eu preciso ouvir. E assim é com você também. Nem sempre Deus vai falar o que você quer ouvir e na hora como você quer ouvir, mas Ele vai falar o que você precisa ouvir. E essa palavra começou a ser gerada no meu coração na segunda-feira. Eu faço uma mentoria e ali o meu professor, que é um pastor também, estava falando algumas coisas desses textos. E algumas coisas a gente diz: não, isso aqui eu recebo, isso aqui eu não quero, E sexta noite, eu estava em casa, arrumando uma torneira que parou de funcionar. A torneira que já está morando naquela casa, ali naquele cano, pelo menos uns 10, 15 anos, e ela cansou de fechar, ela decidiu ficar aberta. E estava ali aquela torneira, e não fechava mais, e se tem uma das coisas que eu tenho pouca habilidade, para não dizer nenhuma, são com trabalhos manuais. Sem habilidade, sem ferramenta adequada, você já viu no que vai dar, não vai dar em nada. Então eu pensei, agora vou pelo menos buscar a ferramenta, Fui na casa de alguns irmãos, pegar umas ferramentas. Ok, eu tenho a ferramenta, 50% do problema resolvido é ter as ferramentas certas para fazer as coisas. Mas agora faltou habilidade. E aquele sofrimento parecia uma coisa simples, tirar uma torneira de um lugar e colocar outra, fecha o registro e começa e vai. Aquele negócio parece que estava ali impregnado, só 15 anos ali, aquele flexível com aquela torneira, aquele relacionamento que tinha que ser rompido, e eu era o cara que ia romper esse relacionamento, que já estava gasto demais. E consegui tirar. Agora, metade do serviço está pronto. Começa o processo de colocar o novo naquele negócio. E vai uma, vai duas, e daqui a pouco está pronto. Glória a Deus, não levei tanto tempo. Claro, comparado a um encanador, ele faria toda uma tubulação talvez enquanto eu troquei a torneira. Abri o registro, a torneira abriu, fechou, olhei dentro, o abençoado do flexível, pingando. Para minha alegria, tem que desmontar tudo de novo. Desmonto uma, desmonto duas, desmonto três, e aquele abençoado pingando, e meu Deus, esses caras não dura mais nada, esses flexíveis, só 15 anos de vida, o coitado tem que jogar fora. E eu tinha pegado um potezinho assim para botar água, para a água não cair totalmente no chão. E quando eu fui botar a água fora, veio uma luz do alto, no ralo. Alguém adivinha? Alguém se arrisca a falar o que estava ali no ralo, além da água? A solução do meu problema. Ninguém se arrisca? E quando eu viro aquela água, daqui a pouco, tchan! Um anel de vedação. Uau! Era isso que eu precisava. Botei, desmontei tudo, e lá dentro do interior estava pulando. Oh, glória a Deus, ganhei, agora não vou precisar trocar esse flexível, Botei o anel, fui apertando devagarzinho, apertando, e passava a mão e não pingava mais, e abri, e já pronto. Está lá funcionando, glória a Deus. Aleluia. Alguém já foi comprar um flexível e viu no flexível para encanamento, convidado especial, anel de vedação? Sim ou não? Claro que não. Você vai comprar o flexível e dificilmente vai falar que existe um anelzinho. É um cara anônimo, é um cara que talvez insignificante,
que a gente pensa assim, mas por que colocar um troço desse? Mas se ele não estiver presente, se ele estiver gasto, vai pingar. Então se liga, que existe um cara muito especial dentro do flexível, que se chama anel de vedação. E se ele não tiver ali, você pode botar a fita velha da rosca, pode botar isso, vai trocar tudo da tubulação, e aquele negócio vai continuar vazando. Aquele anel, embora pequeno, anônimo, ele tem um papel muito importante. Mas eu me esqueci agora do texto, eu abri um parênteses, falar do meu trabalho. Qual é que era? Alguém diz aí, por favor, qual era o nome da menina escrava de Naamã? Eu esqueci, alguém lembra? Alguém pode abrir aí, 2ª Reis, capítulo 5? Ou quem sabe o nome, pelo menos daquele menino que trouxe o lanche para Jesus multiplicar os 5 pães. Alguém lembra? Eduardo. Oh, glória, os caras são bons. Tem só 3 aqui na igreja, E mais um com... Quem lembra o nome da mulher samaritana e do endemoniado de Gadara? Gente, vocês não prestaram atenção na palavra? Talvez nós nunca vamos saber o nome desses personagens, dessa menina, desse menino, desse homem, dessa mulher, anônimos, desconhecidos. Eles fazem parte de um grupo na Bíblia, que não tem WhatsApp, não tem Facebook, não tem Instagram, não tem nenhuma página social. O grupo dos anônimos. Anônimos. Ontem eu falei um pouco nos jovens e abri a inscrição para um curso com direito a estágio. Só que o estágio não é remunerado. É um curso para se tornar cada vez mais anônimo, cada vez mais desconhecido. É um curso novo que está abrindo aí. Será que vai ter algum aluno? Dificilmente. Porque nós vivemos num mundo, e fato é que nós estamos aqui, tem pessoas que talvez a gente nunca vai ver elas, mas elas estão vendo a gente. Estamos vivendo num mundo onde a visibilidade é tudo. Onde quanto mais seguidores, melhor. Eu preciso ser conhecido, eu preciso ser famoso, eu preciso ter like, eu preciso... Mas Jesus, certo dia, olha só, olha como Jesus é maravilhoso. Numa época que não tinha nada de redes sociais, Jesus chama os seus discípulos para o lado e disse, gente, aqui entre nós, cuidado para vocês não ser tão famosos aqui embaixo, e quando chegar lá em cima ser desconhecido. Cara, mas não tinha nada para ser famoso naquela época, não tinha nenhum Instagram, não tinha um Face, não tinha nada, e Jesus disse, olha, Mateus 7, 22 e 23, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônio? Não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca conheci, afastam-se de mim, vocês que praticam o mal. O que tinha de tão famoso naquela época? Jesus já sabia que muitas vezes a nossa visibilidade, o sucesso, são pedras lisas, que quando a gente menos espera, a gente pode cair. Dificilmente alguém de nós quer ser o anel de vedação, porque ele não aparece. Você pode procurar no flexível, você vai ter que desmontar o flexível, vai ter que abrir, está lá no meio ele, vai passar uma vida inteira, e ninguém vai falar do abençoado do anel, mas ele está lá, anônimo. Talvez nós nunca vamos saber qual é que era o nome dessa menina. Essa menina, uma adolescente, que foi tirada da sua família, tirada dos seus pais, levada para uma terra distante. Separada da família, dos amigos, da sua nação, da sua cultura. Quantos sonhos deveria ter aquela menina? Muitos sonhos. Quantos sonhos os pais daquela menina deviam ter para ela? Como nós pais temos sonhos para os nossos filhos, ou projetamos, ou pensamos que um dia eles podem ser isso, aquilo. Mas jamais aquele pai sonhou que a sua filha um dia fosse uma escrava. Jamais. Aquela menina tinha tudo para ser uma menina rebelde,
que talvez duvidasse de Deus, do cuidado de Deus. Deus me abandonou. Que Deus é esse que meu pai contava as histórias antes de eu dormir? Que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus cuida da gente, que Deus vai... E agora eu estou aqui nessa terra como uma escrava. Ela tinha tudo para talvez tentar fugir, tinha tudo para talvez tentar fazer alguma pirraça ali para mandar ela embora. Mas não foi isso que ela fez. E nós não vamos ler em nenhum lugar que Naamã ou a esposa de Naamã pediu alguma opinião para ela. E é interessante que um escravo naquela época não podia nem falar. Porque se ela começasse a falar, sem ter permissão, ela podia ser morta. Ainda mais na casa de um comandante, tudo cheio de regra, que nenhum soldado se levanta, nenhum soldado pisca se o capitão não deixar, não mandar. Imagina uma escrava naquele lugar. Mas ela teve coragem. Ela, aos nossos olhos, talvez anônima, mas diante de Deus conhecida. Você já parou para pensar qual foi a influência da decisão daquela mulher? Daquela menina, falar para um dos maiores comandantes do exército daquele país que havia um Deus que curava. E quando ele foi lá e foi curado, imagine quantos soldados foram impactados pela vida de Naamã. Quantas famílias receberam de volta homens diferentes, maridos diferentes, pais diferentes, filhos diferentes. Quantos jardins floresceram porque uma menina decidiu fazer algo a mais. Desconhecida, anônima, ninguém pediu a opinião dela. O problema não era dela, aliás, ela tinha problema que chega. Mas ela decidiu dar aquilo que ela tinha. Dar aquilo que ela tinha. E Deus não pede nada para nós além daquilo que nós não temos. E o que dizer daquele menino? Aquele menino que certo dia ouviu falar que Jesus ia passar na sua cidade. E disse: mãe, Jesus vai passar aqui amanhã. Eu quero ir ver Jesus. E nós não sabemos a distância, quantas horas, quantos dias, quanto tempo era a viagem para aquele menino ver Jesus. Jesus era muito famoso, é famoso, e aonde está Jesus sempre tem multidão. Então a mãe daquele menino sem nome diz assim: meu filho, tudo bem, mas eu vou fazer um lanche para você, porque vai que demora essa viagem. E ela prepara 5 pães e 2 peixinhos, e bota na sua sacola e diz: meu filho, vai. Jamais aquele menino pensou que aquele lanche que a sua mãe havia preparado iria ser a matéria-prima para Jesus alimentar mais de 5.000 pessoas. Anônimo. Ninguém perguntou: Jesus, como é que é o nome desse menino aí que eu quero agradecer ele? Eu quero botar uma rua no nome dele? Eu quero fazer um quadro no nome dele? Nem Jesus perguntou o nome dele. Nem Jesus. Mas esse menino me ensina 3 coisas. Primeira coisa que esse menino me ensina é que o desprendimento é a chave para os milagres. Ninguém tinha pedido nada. E se ele comesse sozinho, ele não estava errado. Porque ele se precaveu. Porque ele foi prevenido. Talvez os outros não foram prevenidos, enfim. Podemos pensar tantas coisas. Mas ele tinha um desprendimento. Ele teve coragem. Porque imagina você, 5.000 pessoas famintas. Às vezes você, pai e mãe em casa, tem uns leãozinhos em casa, chegam da escola, eles estão devorando tudo. É ou não é verdade? Aquela salada que é a mais amarga, eles comem, nossa, que gostoso, e isso e aquilo, estão, imagine agora 5.000 leões com fome ali, e aquele menino com aquela sacolinha, né, pegar e mostrar assim, imagina aquele povo atropelando todo mundo, eu quero, me dá um pedaço, me dá um pedaço. Ele teve coragem. Ele teve coragem de não ser taxado como talvez alguém, né? Rapaz, sem noção, cara. O que é isso? Tu não tem vergonha? Né? Eu, se fosse você, eu nem ia dar para Jesus. 5 pães e 2 peixinhos. Ele estava disposto a entregar tudo.
A segunda coisa que eu aprendo é que muitas vezes a matéria-prima do milagre está nas nossas mãos. A matéria-prima do milagre está nas nossas mãos. E Deus ministrou algo no meu coração. Não é o que eu tenho ou a quantidade que eu tenho que faz a diferença. É nas mãos de quem eu coloco que faz a diferença. Eu posso ter 1 milhão e não saber administrar, mas eu posso ter poucos mil e saber administrar, colocar na mão da pessoa certa para administrar. Não é a quantidade ou o que você tem que faz a diferença, mas é na mão de quem você coloca. É na mão de quem você coloca. E a terceira coisa, aquele menino não olhou para os problemas, mas trouxe uma solução. Ele sabia que tinha muita gente, ele sabia que aquele pão não ia dar, mas mesmo assim ele trouxe uma solução. O mundo está carente de pessoas que trazem soluções. O mundo está carente, e Deus está procurando meninos e meninas que tragam soluções. Problemas é fácil de trazer. O problema é o governo, o problema é isso, o problema não. Se eu e você começar, antes de dizer o problema, começar a buscar a solução, na nossa casa a coisa fica melhor. O meu sogro tem uma frase dele, né? Muitas vezes a gente está lá almoçando, e daí, às vezes a comida está muito salgada, né? Ou está sem sal. É um problema. É ou não é? Sem sal, muito sal. Mas daí, em vez de ele dizer o problema, ele diz, nós não colocamos sal, né? Eu também não fui lá experimentar. Ou nós colocamos muito sal. Eu me lembro de um dia alguém numa célula, não aqui, de um outro lugar que um pastor contou um testemunho, tinha uma pessoa que estava com câncer. E daí aquele pastor, para não dizer o problema, disse, gente, a nossa célula está com câncer. Vamos orar. Vamos buscar a Deus. Não fica mais leve quando a gente tenta trazer uma solução? Isso aqui está... Não, mas isso aqui se nós fizer assim. Então aquele menino, ele trouxe uma solução. Jesus, é o que eu tenho, Jesus, mas se der para uma meia dúzia aí, vê os que estão mais com fome aí, e Jesus levanta da graça e multiplica. A Bíblia fala de muitas cidades que Paulo, Silas, João, os apóstolos, homens de Deus, evangelizaram e ganharam. Cidades onde o evangelho entrou, fez um reboliço na cidade, mudou a cidade. Mas também fala de 2 regiões em especiais, uma chamada Samaria e outra Gadara, aonde Jesus entrou, aonde jardins começaram a florescer, aonde famílias começaram a mudar, aonde realidades começaram a mudar. E não teve nenhuma campanha evangelística em massa, não teve nenhum carro de som, não teve nenhum programa de cura e libertação. Aliás, lá em Gadara teve, né? Mas essa palavra, essa luz entrou em 2 terras que estavam sem forma e vazia. 2 irmãos nossos, que também não sabemos o nome, a mulher samaritana e o gadareno. A luz entrou na vida deles, eles estavam, um era bagunçado porque já teve 6 maridos, o outro era bagunçado porque era escravo do diabo, ninguém segurava ele. Sem forma, vazio, sem vida, sem esperança. Se aproximar de qualquer um deles era BO na certa, era problema. Ninguém queria se aproximar deles. Todos nós conhecemos pessoas assim, que só de falar, isso aí vem problema. Vixe, aí é BO. Misericórdia, é só Jesus. E é só Jesus mesmo. Jesus entrou lá em Gadara. Quando Jesus desceu do barco, lançaram a âncora, desceu do barco, o endemoniado já veio, o que você quer, o que você quer? Jesus libertou ele. Quando chegou lá em Samaria, Jesus sempre tem um pretexto para alcançar as pessoas. Jesus pensou, eu vou de a pé, os discípulos vão por lá, que eu vou por aqui, e eu vou parar nesse poço tomar uma água. E estava lá a mulher samaritana, um problema. Talvez uma mulher que sabia tudo de todos na cidade,
6 maridos, enfim. Quer saber alguma coisa? Fala com aquela mulher, ela sabe de tudo, a vida de todo mundo. É um problema essa mulher. Jesus chega lá e fala da água viva, e fala do passado dela, fala que ele pode mudar a história dela. E daqui a pouco os amigos dela já sabem que Jesus estava ali e já acontece uma revolução. Talvez nós nunca vamos saber o nome dessa mulher samaritana e desse gadareno, esse ex-endemoniado. Mas eles fizeram uma revolução. O endemoniado disse: Jesus, eu quero ir contigo. Jesus disse: você floresceu, agora floresça aí nessa cidade. Floresça aí, fala do que eu fiz. E por onde ele passava, agora vestido, bonito. Antes ele andava sem roupa, quebrando tudo. Agora ele estava bonito. E as pessoas: o que aconteceu contigo, homem? Jesus mudou a minha vida. E pode mudar a tua também. Você lembra como é que eu era? Sim, Jesus pode mudar a tua também. E eles fizeram uma revolução. E com certeza muitos irmãos, muitas pessoas aceitaram a Jesus ali, através da vida daquela mulher e daquele homem. Muitas igrejas nasceram ali, muitas escolas, muitas pessoas que fizeram toda a diferença. Pessoas anônimas aos olhos de quase todos, mas conhecidos, famosos diante dos olhos de Deus. Talvez muitos daqueles ali não vão ter uma rua lá com o nome Rua Gadareno, Avenida Mulher Samaritana, ou a Travessa Escrava de Naamã. Não vai ter. Mas talvez lá na eternidade, quando nós estamos caminhando no jardim de Deus, nós vamos conversar com algumas pessoas, elas vão dizer: você lembra daquele menino que trouxe os pães lá? Prazer, sou eu. Era eu. E daí talvez o outro vai dizer: eu estava lá, eu comi do pão também. Você lembra aquela menina que levou, que o Senhor, sou eu. Olha ali o meu Senhor, olha ali Naamã, olha ali a família dele, olha, por quê? Alguém anônimo. E quando Deus começou a ministrar essa palavra no meu coração, eu disse: Deus, o que tem a ver com a primavera, esses anônimos? Tentando encaixar alguma coisa naquilo que eu estava querendo. E daí Deus disse: quando você pesquisa a primavera, o que aparece no Google? Flores, jardim. Alguém já pesquisou primavera e apareceu abelha? Beija-flor? Borboleta? Dificilmente. Esses são os anônimos da primavera. Você sabia que se as abelhas morrer, a terra tem poucos anos de vida? Porque as abelhas, elas levam pólen de uma flor para outra, elas fecundam as flores. Então as abelhas são anônimas, mas elas estão trabalhando, elas estão polinizando, assim como os beija-flor, como as borboletas. Talvez o teu jardim esteja bonito, maravilhoso, cheiroso, glória a Deus por isso, mas talvez ao redor da sua casa existem jardins que você pode polinizar o amor de Deus, o perdão de Deus, a graça de Deus, o perfume de Deus. Talvez essa semana lá no teu grupo familiar, você pode convidar pessoas que vão chegar lá e vão ser polinizadas pelo amor de Cristo, por um abraço, por uma palavra. Anônimos. Você já parou para pensar, se não tivesse primavera? Seria a maior tragédia. Por quê? Porque a terra ia ficar fria, as árvores não iam brotar, não ia ter flor, não ia ter fruto, os animais não iam ter aonde se esconder, não ia ter comida, e logo tudo iria morrer. Como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, e nada funciona desconectado. Então eu e você podemos ser anônimos. Talvez aquilo que você faz, eu sei que tem vários anônimos aqui na igreja que estão trabalhando nos bastidores, e talvez nunca alguém vai escrever ou falar deles.
seja na oração, seja numa visita, seja fazendo coisas que nem eu sei, anônimos, mas nem por isso deixam de fazer com alegria, deixam de fazer com gratidão, porque sabem que são polinizadores. E um dia, quando chegar na eternidade, ali vão entender que tudo valeu a pena. E assim como João Batista, eles vão dizer: convém que o Senhor cresça e que eu diminua. E nessa noite eu gostaria de encerrar essa palavra trazendo 2 convites. O primeiro convite talvez é para você que entendeu que o teu jardim não está tão bom assim, tão bonito, como você gostaria que tivesse. E não tem nada de errado nisso, porque os jardins eles não nascem pronto. Todo jardim dá trabalho, toda família dá trabalho. E às vezes nós viemos caminhando até um determinado momento, aonde a gente acha que o jardim é só daquele jeito, aonde nós somos ensinados que o jardim não precisa ser bonito, não precisa, mas daqui a pouco você começa a entender que o teu jardim pode ser melhor, que a tua família pode ser melhor, que o teu casamento pode ser melhor, que a tua vida com Deus pode ser melhor. Talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez você seja um Naamã que está procurando alguém que diga: se você encontrar o meu Deus, Ele vai trazer a cura para você. Mas talvez você pode ser o outro lado daqueles anônimos, daqueles polinizadores que vão semear o amor, a graça, a paz de Jesus naqueles lares aonde precisa de ajuda. 2 convites, um para aqueles que precisam de ajuda e outros para aqueles que querem ajudar. E nenhum dos dois é mais importante do que o outro, porque quem pode ajudar foi porque um dia foi ajudado. Eu só posso dar aquilo que eu já recebi, eu não posso dar além. Então não tem nada de errado eu precisar de ajuda. O que é errado e o que não dá para aceitar é você não florescer, porque a primavera ela não é uma opção, é uma necessidade. A primavera precisa acontecer no casamento, precisa acontecer no relacionamento do homem e da mulher, de pais e filhos, precisa acontecer na vida emocional e espiritual, porque senão um ciclo fica pela metade. E toda árvore ela tem um tempo certo que ela resiste de frio. Se ela ficar muito tempo no frio, ela morre. Ela acumula energia, mas é preciso do calor para ela colocar essa energia em ação e florescer. Quero convidar você a ficar em pé em nome de Jesus. Qual dos grupos você faz parte? Como eu falei, não é nenhuma vergonha você dizer: eu preciso de ajuda. E é um privilégio você dizer: se precisar, conta comigo. Eu me lembro algumas vezes, alguns testemunhos de algumas pessoas que passaram por aqui e que eu encontrei em outros lugares. E como é maravilhoso isso, das pessoas dizerem: eu nunca me esqueço daquele abraço que eu recebi. Eu nunca me esqueço daqueles momentos que a gente sentava junto com aquele irmão, com aquela irmã, e ali nós conversávamos, ali nós líamos, ali nós orávamos, ali nós tínhamos comunhão, ali aquele irmão, aquela irmã, sem saber, estava polinizando o amor de Jesus. E hoje alguns desses irmãos estão em outros lugares, outros em outras nações, sendo homens e mulheres de Deus, com famílias. Mas começou pequeno. E Deus nessa noite, através da vida desses anônimos, Ele ministra ao nosso coração dizendo que todos nós podemos florescer ou ajudar alguém a florescer. Todos nós podemos ser útil nesse jardim, esse jardim de Deus. E se você
é uma dessas pessoas que gostaria de uma ajuda, gostaria de caminhar com alguém, eu quero chamar você. Não quero chamar você para expor você, porque a casa de Deus, a casa de oração não é um lugar de apontamento, de apontar um dedo. É um lugar de estender a mão, é um lugar de abraçar. E não é porque alguém está aqui na frente que é mais fraco ou mais forte, mas é alguém decidido a mudar, decidido a dar uma chance para você mesmo, para a tua casa e para a tua família. Então, se você é uma dessas pessoas, se você entendeu que você pode e deseja que a tua família cresça, floresça, mas você não sabe como, o convite é para você. Você pode vir, ficar aqui desse lado, alguém vai orar com você, alguém vai abraçar você. Se você quiser, já pode estar saindo do teu lugar. Eu quero chamar também aquelas pessoas que vão abraçar esses irmãos, aquelas pessoas que vão dizer: conta comigo, eu quero polinizar o amor de Jesus, eu quero dar os meus 5 pães e 2 peixinhos para que Jesus alimente esse povo. Se você é essa abelha, ou esse beija-flor, ou essa borboleta, eu quero dizer, o convite está lançado, você pode ficar aqui, à minha direita. Nós só podemos dar aquilo que nós já recebemos. Todos nós podemos ficar de um lado ou do outro lado. Há muitos jardins à nossa volta precisando florescer. Há muitos jardins que a gente olha e diz: meu Deus, que jardim lindo, mas não está florescendo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Passa ano e entra ano, e aquela flor não abre, e aquele jardim não muda. E é tão fácil às vezes a gente olhar e dizer: que jardim bonito do fulano, né? Quem dera eu tivesse um jardim assim. Você pode ter um jardim assim. A excelente notícia é que você pode. Você não pode se acostumar a viver com um jardim sem flor. Não pode se acostumar a viver só de testemunho dos outros, de história dos outros. Você precisa florescer. Teus filhos, nós estávamos falando antes ali com os irmãos sobre heranças que às vezes vêm junto com a gente. Eu já falei várias vezes aqui para vocês das heranças que eu recebi do meu pai, do meu avô, e talvez já vinha antes a questão do alcoolismo, mas chegou numa hora que eu disse: chega, eu não quero isso, eu quero romper isso, eu quero que o meu jardim seja diferente, eu quero florescer, e eu precisei de ajuda. Está nas nossas mãos o cortar raízes que nos afastam de Deus. Está nas nossas mãos acertar aquilo que precisa ser acertado. Mas na minha casa todo mundo foi assim. Mas você não é todo mundo. Na minha casa todo mundo fez assim. Mas você não é todo mundo. Você é você. Você pode mudar, e os teus filhos, teus netos vão dizer: a partir do meu pai teve um marco, a história começou a ser diferente. A vida do meu pai é o parâmetro que eu quero seguir. Como está o seu jardim? Florescido? Está bonito? É isso que você quer? Ou você precisa dos polinizadores? Esses homens e essas mulheres que estão aqui,
estão longe de ser perfeito, assim como eu estou longe de ser perfeito, mas eles vão dar aquilo que eles já receberam, e nesse processo eles também vão ser curados, tocados, porque cada vez que a gente dá, a gente recebe, a gente também entra no processo. É por isso que toda semana nós abrimos uma casa, porque a casa é lugar de cura, a casa é lugar de bênção. Nós não temos grupos familiares só para dizer que a gente tem mais uma atividade. É lá no grupo, no pequeno grupo que estão os irmãos, onde a gente olha um no olho do outro, onde a gente ora uns pelos outros, onde a gente ajuda a florescer aqueles que querem florescer. Não é obrigado. Assim como Jesus disse: se alguém quiser seguir, toma a minha cruz e siga-me. Não é obrigado. Ninguém é obrigado a nada. Imagine você sentar num banquete e ficar olhando aquelas comidas, e ficar olhando. E Jesus disse: se você quiser pode comer, mas se você não quiser, não precisa. E nessa noite Deus está falando com você. Você pode florescer, você precisa florescer. Há um potencial extraordinário dentro de você. Ah, mas o meu tempo já passou. Quem disse? Sabe quando que o tempo passa? Quando a gente vai lá no cemitério, aí já passou. Mas enquanto o coração está batendo, enquanto está entrando oxigênio e saindo gás carbônico, enquanto há energia, você pode ser melhor. Seja solteiro, casado, seja pai, seja mãe. Deus não tem tempo de aposentadoria. Eu quero orar. Eu tenho certeza que Deus falou com você. E talvez você pensou: eu vou esperar talvez um outro dia, quando a situação estiver melhor, assim. Porque só eu vou vir para frente, só eu. Eu vim a primeira vez aqui nesse lugar. Mas eu quero dizer para você que o amanhã é a maior incerteza do mundo. O amanhã. O hoje é um presente, é uma dádiva. É hoje que nós estamos vivos. É hoje que tudo pode mudar. É hoje que Deus vira uma chave dentro de nós. É hoje, não é amanhã. É hoje. É hoje que tudo pode ser diferente. É hoje que eu posso dizer: olha, Deus, eu cansei. É hoje. É hoje. Certa vez eu perdi um amigo, e eu me lembro que numa sexta-feira eu convidei ele para ir nos jovens lá na igreja, lá no Rio Grande do Sul, e ele disse: Eduardo, eu tenho que trabalhar, cara, eu estou comprando uma moto, eu tenho que economizar, eu tenho que fazer hora extra. Eu disse: tá bom, cara, mas quando dá, vai lá. Sábado, depois do trabalho, ele sai de casa, ele sai do seu trabalho, e no acostamento, 2 colegas dele de trabalho fazem um racha e atropelam ele. Fica uma semana em coma, e ele falece. 16 anos, 17 anos, novo demais. Não teve outra chance, não teve amanhã. Não estou dizendo que, não estou insinuando que você vai morrer daqui a pouco, ou que vai algo acontecer. Não estou sendo um profeta do caos, mas estou dizendo que a nossa vida, nós não temos o controle de nada.
Assim como hoje Deus pode virar a chave e nos conectar com pessoas certas, que vão polinizar o amor, a graça, o perfume de Deus em nós, e nós podemos aproveitar. E eu louvo a Deus, porque Deus me colocou aqui nesse lugar, e eu fui tão cuidado aqui, amado aqui, e eu posso dizer com todas as letras, que se não fossem muitos irmãos aqui estar junto conosco, talvez nós não estaríamos aqui, polinizando o amor, a graça, o perfume de Deus. Mas quantos entraram e saíram, e hoje nunca mais entraram, não floresceram. Você precisa florescer. Deus criou você com potencial, você não imagina onde Deus quer te levar. Estava falando com o irmão Fabrício antes, do que Deus tem feito na vida dele, algumas coisas extraordinárias, e falando no tempo certo, está florescendo, glória a Deus, mas ele acreditou no tempo certo, aproveitou cada oportunidade, celebrou cada momento, aproveitou cada chave que ele podia ligar, virou a chave. E ele nunca vai poder dizer, eu não tive chance, ele aproveitou, está aproveitando. Aonde Deus vai levar ele, eu não sei, mas aquilo que Deus faz por completo, Deus faz perfeito, porque os sonhos de Deus são maiores que os nossos sonhos, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. E é por isso que eu estou insistindo com você nessa noite. Mas eu vou orar em nome de Jesus. E você que veio para frente, receba, se conecte com essas pessoas que querem te ajudar. A igreja, ela é um lugar para conectar pessoas a Deus, para conectar vidas a Deus. A igreja conecta pessoas com o propósito, com o destino de Deus. A igreja é um lugar que a gente vê as crianças virem cantar para Jesus, crescer, dançar para Jesus, amanhã elas vêm pregar para Jesus, depois elas vão para as nações para Jesus. A igreja é um lugar de crescimento, de vida, não é um lugar estático. Glória a Deus. Olha essa chuva, olha Deus dizendo, eu quero fazer abundar na tua vida. Você precisa querer. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Pai, eu te louvo, Deus, porque um dia o Senhor morreu naquela cruz para nos salvar. Um dia o Senhor se entregou e disse, eu quero morrer por eles, eu quero salvar eles, eu quero que eles floresçam, eu quero que eles estejam onde eu estiver. O Senhor mesmo disse para os seus discípulos. Obrigado, Deus, porque os céus proclamam a tua glória e falam do que tem feito as tuas mãos. E essa é uma noite de salvação, essa é uma noite de conexão, essa é uma noite de virar chave. Obrigado por aqueles que decidiram florescer, que decidiram recomeçar, que decidiram acertar. Obrigado por aqueles que se colocaram na brecha e disseram, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Eu não sei talvez fazer tão bem, Senhor, mas eu estou disposto, usa a mim, usa a minha vida. Eu quero ser uma pequena abelha, levar o teu amor, a tua graça, o teu perdão. Capacita-nos como igreja a ser agentes de salvação, que a nossa casa seja um bote salva-vidas, onde nós vamos resgatar aqueles que estão se afogando na depressão, aqueles que estão se afogando no alcoolismo, aqueles que estão se afogando nas drogas. Pai, em nome de Jesus, nos capacita, Senhor, nos capacita, Senhor, e te louvamos porque nessa noite houve salvação nessa casa. Essa noite os céus estão em festa, há um recomeço, vidas estão sendo reconectadas com o teu propósito.
E eu te louvo, Pai, e rendo a Ti, Jesus, toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Querido, vá em paz, que Deus te abençoe. Se você precisar, converse com os irmãos. Se você quiser saber aonde tem um grupo familiar para você participar, para você estar junto durante a semana, converse com esses irmãos, dá o seu contato, o seu telefone, e comece uma nova história em nome de Jesus. Que Deus abençoe, que o amor de Deus seja sobre você, que a presença do Cristo vivo e as mais doces comunhões e consolações do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua família, sobre a nossa cidade, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, uma excelente semana. Lembrem-se, domingo, culto pela manhã, 9h30, espero você aqui, em nome de Jesus.